no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Segundo esse versículo, nos dá a entender que todos nós que fomos para os pés de Jesus Cristo, temos a obrigação necessariamente de buscar a Jesus Cristo e os seus dons espirituais, a paz espiritual, primeiramente buscar o reino dos céus, para que depois que nós concluímos essa etapa de buscar as coisas que são de cima, o que dá a nos entender é que devemos buscar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amada igreja de Jesus Cristo, vamos focar no reino dos céus. O reino do céu não é bebida, o reino dos céus não é comida. O reino dos céus é graça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, devemos assim entender que, portanto, se ressuscitaste com Cristo, se você diz que aceitou Jesus Cristo, você diz que foi batizada, foi remida pelo sangue de Jesus Cristo, está na presença do Senhor Jesus Cristo, então nada mais é justo que você esteja buscando as coisas espirituais, os dons espirituais para mim e para a sua vida, os dons espirituais para que você possa combater o mundo espiritual para que possa ser combatido com as armaduras celestiais. Não se tem vitória no reino espiritual se primeiro você, aleluias, não tem se firmado os seus pés no evangélico da paz. Você tem que preparar os seus pés para o evangélico da paz. Ide por todo mundo e pregai essa escritura sagrada 100% verdade. Não podemos pregar meia verdade, temos que pregar 100% a verdade. Então, meu amado minha irmã, meu amado irmão, não se esqueça dessa palavra. Você tem que buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E diz nesse versículo que o Senhor Jesus Cristo, ele está à destra do Pai, ou seja, à direita do Pai, assentado, clamando por você, intercedendo por você, para que você jamais venha cair nas garras de Satanás. Jesus está intercedendo pelo Pai para que Deus possa ter misericórdia, compaixão, amor pela sua vida. Porque amor Jesus tem, Deus tem amor, mas tudo tem limite. O amor de Deus tem limite, a graça de Deus tem limite, as misericórdias de Deus tem limite, o perdão de Deus também tem limite. Se não houvesse limite na graça, no perdão e na misericórdia de Deus, não estaria ninguém no inferno nesse momento queimando no fogo, porque muitos confundem a graça de Deus com liberdade para dar lugar à carne. Portanto, a Bíblia diz: não useis de liberdade para dar lugar à carne. Devemos dar lugar ao Espírito, para que não podemos assim se corromper com as coisas deste mundo. Então, entenda essa palavra, igreja. Deus está à destra do Pai, clamando por você, clamando pela tua vida, clamando pelos seus familiares, para que você possa ser um grande vencedor dentro da palavra de Cristo. Diz assim também a palavra do Senhor no versículo 2, de Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra. Amada igreja, é uma palavra muito poderosa para mim e para você nos dias de hoje. Devemos pensar nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. As coisas da terra hão de perecer, as coisas da terra hão de falhar, as coisas da terra hão de fazer com que você possa se frustrar. As coisas da terra fazem com que você venha se frustrar.
Como você bem sabe, há muitas pessoas que têm sucesso nas suas carreiras de música, suas carreiras de futebol, como pagodeiro, como ator de cinema. Eles adquirem muita grana, muito dinheiro, muita fama, muita riqueza, e mesmo assim são infelizes, e mesmo assim tem um vazio nos seus corações. Não tem Jesus no coração, não tem alegria em vossa alma, não tem alegria em vosso espírito. A alegria do espírito, a alegria da alma é a palavra de Cristo. A alegria da carne, a alegria do pecado chama-se desobediência. Desobediência aos mandamentos de Jesus Cristo. Então, o espírito que deve prevalecer contra a carne, não a carne contra o espírito. Esteja preparado, esteja pronto para que você possa ser um homem, uma mulher de Deus, guerreiras e guerreiro muito valente para enfrentar Satanás com as suas armaduras que Deus te deu, que é a palavra de Deus. Então, nunca pense nas coisas que são da terra, mas pense nas coisas que são de cima. A Bíblia diz que aonde a traça não vai roer, onde o ladrão não vai roubar, são as coisas que estão acima da nossa cabeça. São os céus, a rua de ouro, o rio da água da vida, a árvore da vida, o trono e a graça de Deus está acima da nossa cabeça, nos céus. Então pensai nas coisas do céu, irmão. Igreja, pensa bem, lá no inferno não haverá amor, lá no inferno não haverá harmonia, lá no inferno não haverá, ou não tem, até mesmo, não tem compaixão, não tem misericórdia, lá não tem esse negócio de bater papo, lá não tem esse negócio de ficar visitando um coleguinha aqui, coleguinha ali. Lá no inferno é só tormento, ranger de dente. No inferno é só tormento e ranger de dente. Segundo a Bíblia diz que todos nós iremos ser julgados segundo as nossas obras e segundo as nossas próprias palavras. Então, se você está afastado da presença do Senhor Jesus Cristo, está aí fisgado com as coisas da terra, está aí firmado com as coisas da terra, Deus está falando para você agora: alargai tudo, abandonai tudo, arrependei-vos de vossos pecados, arrependei-vos das vossas vaidades e firmai os vossos pensamentos, a sua alma, o seu espírito e os seus desejos, os seus pensamentos nas coisas de cima, onde virá a salvação para a sua vida. Então não perca tempo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Deus que possa salvar a humanidade. Apenas Jesus Cristo que pode salvar a humanidade. Porque já estás morto e a vossa vida está escolhida em Cristo Jesus, em Cristo, em Deus. No versículo 3 diz que nós estamos mortos, já estamos mortos, e a vossa vida está em Cristo Jesus. Estamos mortos para esse mundo, para a vaidade desse mundo, para os desejos carnais deste mundo. A nossa vida está agora viva e eficaz para as coisas de cima. Estamos firmados para as coisas e as obras do Espírito que são de cima, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, é afirmar que você é uma serva de Deus, é afirmar que você é um servo de Deus. Não se envergonhe em dizer que você é uma cristã, não se envergonhe em dizer que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus, porque isso não agrada ao Espírito Santo, não agrada a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse sim é um verdadeiro adorador, e aquele que não confessa que Jesus não veio em carne, esse sim é um verdadeiro falso profeta que há de ainda aparecer e surgir em nome de Jesus para se cumprir a palavra de Deus. Então, lembre-se bem, você está morto para as coisas deste mundo, para a vaidade deste mundo, para as matanças deste mundo, para o pecado do adultério, para o pecado da fornicação, para o pecado do roubo, do furto. Você está morto para a fofoca, para a mentira, para a calúnia. Não faça tais coisas, porque não vai entrar no reino dos céus. As portas estarão abertas no inferno, tais pessoas que cometem tais obras. Então, você está mortos
para o mundo terreno, mas vivo para o mundo espiritual, para a glória de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele na glória. Então, igreja amada de Jesus Cristo, estamos aqui no versículo 4 do capítulo 3 de Colossenses, que diz a seguinte mensagem de Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele na glória. Esse versículo é muito importante para mim e para você, igreja. Diz que quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo ele é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, você é a vida de Cristo, porque você saiu de Cristo, então essa vida saiu do fôlego de vida do próprio Espírito Santo, que está dentro de ti, que está em você. Você é parte de Cristo. Se ele manifesta também na sua vida a glória de Deus, porque você é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então também vós manifestareis com ele na glória. Se você deixar que Cristo manifesta com você aqui em terra, se você deixar o Espírito Santo tocar em ti, se ele manejar você, se você deixar o Espírito Santo guiar você,
se você deixar ser levado pelo Espírito Santo, andar na doutrina de Cristo Jesus Cristo, andar em santidade, em profunda alegria, em profundo amor, adorar a Cristo de verdadeiro em espírito, em alma e coração, adorar a Deus, a Bíblia diz, te dá essa promessa: vós também manifestarei com ele na glória. E a manifestação de Deus na glória é muito mais forte do que essa primeira aqui, igreja. A glória da segunda casa será muito maior do que essa primeira. E lá você viverá na glória, em espírito e em verdade. Lá você não vai pensar nos seus filhos que estão aqui na terra, não vai pensar no seu avô, na sua avó, no seu dinheiro, né? Não vai pensar na sua casa. Então, Deus dá uma promessa para aquelas pessoas que, de fato, em nome de Jesus, deixa que a vida de Cristo, né, se manifesta a ela. Porque naquele grande dia, você também será um manifesto pelo poder e a glória de Deus nos céus. Para que você venha sentir a glória de Deus, é necessário você abrir as portas para Jesus. Para que você venha sentir o poder de Deus, é necessário que você venha abrir as portas para Jesus. Para você sentir a unção, a graça, a virtude, a alegria da manifestação do Espírito Santo, é necessário que você aceite Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e deixe Cristo trabalhar na sua vida. O pecado, ele só gera a condenação. O pecado só gera o seu divórcio, né, de Cristo para com o diabo. Existe também o divórcio de Cristo para o diabo. Muitas pessoas se casam com Cristo Jesus, se divorciam de Jesus e vai para o diabo. Começa a adorar o diabo, começa a fazer a vontade do diabo, começa a se prostituir com o diabo e deixa de viver uma vida santificada com Cristo Jesus. E Deus não quer isso de você. Deus ainda está de braços abertos para te perdoar os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, as suas atitudes. Então basta apenas você se entregar para Cristo. Então faça a vontade de Jesus na sua vida. Não deixe que as manifestações do diabo venham ser vitorioso na sua vida. Seja mais forte, seja mais valente. Deixa que Jesus trabalhe na sua vida. Não diga, eu só vou voltar para Jesus quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de me prostituir, quando eu parar de ir para baile funk, quando eu parar para seresta, quando eu parar para pagode, quando eu parar para até mesmo para carnaval. Enfim, você nunca será liberto dessas tais obras se antes você não aceitar Jesus. Porque quem liberta o homem, quem liberta a mulher, é o sangue de Jesus que liberta. Não existe essa que o homem vai se libertar porque quer, não. Não existe isso. Quem liberta o homem do pecado, da vaidade, que liberta a mulher do pecado, a mulher da vaidade, é Jesus Cristo de Nazaré. Então se manifesta ao poder de Deus. Ou seja, tenha como é que eu posso dizer? Tenha anseio por ouvir a palavra de Deus. Tenha anseio de falar da palavra de Deus. Porque você é a luz deste mundo e o sal da terra. Tenha anseio por ouvir a palavra de Deus. Tenha anseio de falar da palavra de Deus. Porque você é a luz deste mundo. No versículo 5, diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a apetite desordenado, a vil corrupção e a avareza, que é idolatria. Meu amado irmão e minha amada irmã, essa palavra aqui é uma palavra que se encaixa na vida dos crentes e também que se encaixa na vida do ímpio, daquele que não aceitou Jesus na sua vida ainda, independente que seja católico, independente que seja espírita, independente que seja bruxo ou feiticeiro, umbandista, candomblé-dista, não importa, essa palavra é para todos. Que se diz:
santificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a apetite desordenada. Diz que a prostituição, ela é pecado contra Deus. Você não pode dizer que o corpo é seu, eu faço o que eu quero, eu faço o que dá na minha memória, eu faço o que eu bem entender, o corpo é meu. Sim, o corpo é seu, você vive nesse templo, nessa carne, seu espírito vive aí dentro desse templo. Perdão. Mas você tem que entender que quem criou, quem formou você, seu corpo, te deu, né, o talento, né, o dom de você se desenvolver dentro do ventre da sua mãe, foi Jesus Cristo. Então você não tem o poder de dizer que o corpo é meu, a vida é minha, o nariz é meu, eu fico com o nariz empinado mesmo, não dependo de ninguém, faço o que eu quero e pronto, acabou. Não. A Bíblia diz que a sua condenação está de acordo com as suas obras. Se você tem se prostituído pelas noites, nos bailes funk, nas baladas, se você tem se prostituído até mesmo no carnaval, noite nessas noitadas de prostituição, se você tem ido para bares de prostituição, Deus está te falando nessa noite para você de sábado, para você abandonar o pecado e voltar imediatamente para Jesus Cristo. Porque a prostituição é impureza, e a impureza não agrada a Cristo Jesus. Porque segundo a Bíblia diz que o que afasta o homem de Deus é o pecado, o que afasta a mulher de Deus é o pecado, é a impureza, é a prostituição. E diz mais, que a impureza, irmão, não se fala apenas do coração, não. A impureza não é apenas o coração. A impureza nada mais é que quando o seu coração está impuro, está desejando a mulher do próximo, está desejando o marido do próximo, está desejando a casa do próximo, está desejando o carro do próximo, a bicicleta do próximo, a moto do próximo, o dinheiro do próximo, a poupança financeira do próximo, a empresa do próximo. Você que está desejando também até mesmo a beleza de alguém, a beleza de alguém que você conhece, o cabelo de alguém, a pele de alguém, a cor da pele de alguém, os dentes de alguém. Tudo isso chama-se prostituição e impureza diante da glória de Deus. Então não deveis desejar o que é do próximo, porque deveis desejar as purezas do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para que Deus possa cumprir na sua vida o milagre, para que Deus possa cumprir na sua vida a verdadeira pureza de Deus na sua vida, que é levar você à salvação. Esse é o verdadeiro presente para a sua vida. Esse é o verdadeiro presente para a sua vida. E diz mais a Bíblia que todos aqueles que têm apetite desordenadamente, igreja. Tem gente que come desesperadamente. A pessoa toma um café pela manhã e logo em seguida a pessoa quer comer uma banana, quer comer um chocolate, quer comer uma maçã, quer comer o que se tem gente cozinhando na cozinha, quer comer o almoço nem está pronto, ele já está comendo a carne, já está comendo a salada, já está comendo o arroz, já está comendo feijão, come desesperadamente. E quando não come assim, bota um prato como se fosse o mundo fosse acabar. E isso é pecado diante da palavra do Senhor. E tá aí na sua telinha para você ver no versículo 4 que diz: apetite desordenado, entendeu? Se torna pecado diante de Jesus Cristo. Coma com consciência, coma com decência, coma para não morrer, come para se alimentar. Você não vai comer para morrer, porque há muitas pessoas que comem desesperadamente e causa também câncer no estômago por comer desesperadamente. As pessoas não mastigam direito, já comem engolindo, já botam a colher na boca engolindo, botam um garfo na boca engolindo, não mastiga, né, o alimento, tem aquele desejo, daquela ansiedade de comer. Isso é pecado contra Deus, mano. Comei com paciência, comei com carinho, comei com amor, para que você também não possa ter mesmo, né, morrer
por ganância de alimento, por ganância de apetite. Não pode ver nada que quer comer. Acabou de almoçar, se alguém comprar ali um lanche, eu quero um lanche também. Isso é pecado diante de Deus. Isso é pecado diante dos olhos do Senhor. Você almoçou, jantou, ou tomou café da tarde, ou tomou café da manhã, tem uma pessoa do teu lado que está comendo uma coisa gostosa, uma coisa boa, e chega até o pé do irmão, o pé da irmã, irmão, me dá um pedacinho. Isso é pecado, irmão. Você está com a barriga cheia, isso é pecado diante dos olhos do Senhor. Isso é corrupção e avareza, e que é idolatria também diante de Deus. Pessoas idolatram também a comida, pessoas idolatram a falso apetite, a falta de gulodice, isso também se torna idolatria. Quer comer tudo que vê pela frente, tudo que vê pela frente quer comer, não consegue jejuar, não consegue orar, não consegue ir na igreja, não consegue pregar a palavra de Jesus Cristo, não consegue louvar o Senhor Jesus Cristo, não consegue durante o dia dar glória para Deus, durante a noite dar um aleluia para Jesus Cristo, durante o amanhecer não agradece a Deus pelo amanhecer, não agradece a Deus pela noite que foi abençoada. Então devemos tirar isso de nossas vidas. As avareza, a prostituição, a apetite desordenada, a corrupção da avareza e a idolatria. A idolatria não agrada a Cristo. Entregue teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Versículo 6 diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então entenda esse versículo, igreja, que pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então quando você comete a desobediência diante de Deus, você está adquirindo para si próprio a ira de Deus. A ira de Deus verdadeira nada mais é do que lançar o homem e a mulher no inferno por causa da desobediência. Então, nessa noite, volte à obediência na palavra de Deus, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Jesus está dizendo nessa palavra que uma vez que você aceitou Jesus Cristo, você se tornou pura, se tornou santa, se tornou uma serva, se tornou um servo obediente, e diz que nas quais também outro tempo andaste quando viveis nela. Agora você deve abandonar o que outrora você vivia e que agora vive novamente, uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de desordenadamente. Jesus não quer que você permaneça nessa situação. Jesus está te dando mais uma chance para que você não seja lançado nas profundezas do inferno por conta do pecado. Então arrependa-te hoje, arrependa-te agora. Vá a uma igreja mais próxima da sua casa, porque Jesus, Ele te ama, mas Ele não ama o teu pecado. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da colera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas. Deus está falando com você e está falando comigo, para nós tirar da nossa vida a ira, a colera, a malícia e a desobediência, e também das palavras que não agradam ao Senhor Jesus Cristo de nossas bocas.
Ou seja, se você amaldiçoa alguém, você já pecou contra Deus e pecou contra a pessoa. Se você xinga, você já pecou também contra Deus. Então, nessa noite de sábado, Deus está falando com você e está falando comigo, para nós tirarmos da nossa boca, dos nossos lábios, a palavra de malícia, as palavras torpes, palavras essas que não agradam a Deus. Você irritar seu irmão, você irritar sua irmã, levantar falsas calúnias, levantar falsos testemunhos contra o seu irmão, contra a sua irmã, isso é pecado. Você amar mais um irmão do que a outro irmão, você amar uma irmã mais do que a outra irmã, você odiar um irmão e amar outro, isso é que Deus está falando, para tirar isso das nossas vidas. Porque Deus não se agrada de tais obras. Não falais mal do seu irmão, da sua irmã, do pastor, da pastora, do presbítero, do diácono, do evangelista. Não se levanta contra as pessoas. Não toque pedra no telhado dos outros. Porque tem 1000 atirando pedra no seu telhado por causa do seu erro, por causa do seu pecado, por causa da sua injustiça com o seu próximo. O seu telhado também está sendo alvejado por pedras de pessoas da mesma situação que você se encontra, ou seja, pessoas da mesma laia. Não deveis irar o seu próximo, não deveis levantar falso testemunho contra o teu próximo. Não olhe para o teu próximo, olhe para Jesus. Jesus também não vai te matar por isso, mas abandone esse pecado. Largue de ficar olhando para o teu próximo, faça a tua parte, porque senão você vai tropeçar e vai cair e vai morrer e vai para o inferno. Espelha-se em Jesus Cristo. Espelha-se em Jesus Cristo. Espelha em Paulo. Espelha no Espírito Santo. Para que você não possa pecar contra Deus nem contra o céu. Diz mais aqui no versículo de número 9. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despediste do velho homem com os seus feitos. Então, segundo a Bíblia diz que não mentais uns aos outros. Isso é uma palavra verdadeira, irmão, mas infelizmente nos templos do Senhor Jesus Cristo, dentro das igrejas, há muitos falsos pastores que estão pregando falso evangélico. Evangélico que não é porta estreita, não agrada a Deus. A Bíblia diz bem claramente que o caminho é estreito, o caminho é apertado, o caminho é muito, como eu posso dizer, é muito espinhoso. A porta de Jesus Cristo para o reino de Deus, ela não é larga, não é livremente sem doutrina. As portas de Deus, para você entrar lá, você tem que entrar doutrinado dentro da palavra de Jesus Cristo. Não entreis dentro desse, não permaneceis nesse caminho estreito. Quem quer porta larga? Porta larga é onde que você pode fazer tudo. Igrejas que liberam tudo. Mulheres podem andar de calça, mulheres podem andar de salto alto, mulheres podem pintar as unhas, mulheres podem pintar até mesmo o seu rosto com maquiagem. Isso não é um verdadeiro evangélico. O verdadeiro evangélico é onde a mulher não pode pintar as suas unhas, não pode cortar os seus cabelos, não pode pintar os seus cabelos, não pode andar de bracelete no seu braço, não pode andar de cordões no pescoço, até mesmo colares, né, no pescoço. Não pode andar de colares no pescoço, não pode andar de brinco nas suas orelhas, não pode andar de pinça na sua barriga, não pode andar de pinça no nariz, na orelha, na boca, na língua. Isso não provém de Deus. Abandone esses pecados, abandone essa vaidade. Se você quer entrar no céu, abandone todos esses pecados. Larga o cigarro, larga a maconha, larga a cocaína, larga a heroína,
Larga todo tipo de droga que você está vivendo na sua vida. Mas para você abandonar isso de fato, de verdade, você tem que aceitar Jesus do jeito que você está. Perdão, porque quem liberta o homem do pecado é Jesus Cristo. Eu te dou uma orientação. Procure a porta estreita, porque lá está a salvação. Não vá para a porta larga, onde você pode fazer de tudo. Um homem ou uma mulher de Deus não pode ir para a praia de biquíni, não pode ir para a praia de sunga. Não pode fazer isso. Porque uma vez que o homem de Deus vai na praia, ele vai cobiçar as mulheres, vai ver as mulheres lá de fio dental, de biquíni, né, cavadão, e isso atrai um pecado. Porque a Bíblia diz que a janela do nosso corpo é os nossos olhos. Então tudo que você vê pode fazer com que você venha cair. Porque o verdadeiro pecado, para entrar na vida do homem, ele entra primeiro pelos olhos. Porque o homem deseja o que vê, o homem deseja, né, quer o que vê, o homem quer sentir o que ele está vendo. Então, se o homem está cego para as coisas deste mundo, ele não vai desejar o pecado. Então, para você ficar cego para o pecado, aceita Jesus, porque ele vai cegar você para este mundo e vai abrir os teus olhos, vai tirar as escamas dos seus olhos para o mundo espiritual, para você viver o mundo espiritual, para você almejar o céu, para você querer o céu, para você viver no céu. Pede a Deus que te cegue agora nesse momento. Diz assim: Senhor, cega as minhas vistas para este mundo, cega a minha vista para o pecado deste mundo, cega a minha vista para o pecado do desejo, da corrupção, cega a minha vista para o pecado do adultério e da fornicação. Então pede a Deus para cegar você, e Ele vai te cegar na mesma hora em que você aceitar Jesus Cristo. Porque esses olhos que estão em ti, que está olhando o pecado, não é os olhos que agradam a Deus, mas os olhos que Deus vai pôr em ti é os olhos que vai agradar a Deus, que vai almejar as coisas que são de cima. Amém? Então a Bíblia diz: não mentir uns aos outros. Não pega mentira para sua mãe, não pega mentira para o seu pai, não pega mentira para o seu pastor, não pega mentira para a sua pastora, não pega mentira para Jesus, porque para Jesus não existe ninguém que minta para Jesus, porque Jesus vê tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão nos quatro cantos dessa terra. Não tem como mentir para Jesus Cristo. Amém? Viva uma vida de santidade, viva uma vida honestamente. Esquece as portas largas mais uma vez. Não entre pelas portas largas. A igreja que não tem doutrina não é igreja de salvação, igreja. Pelo amor de Jesus Cristo. Segue a igreja que tem doutrina. A doutrina, igreja. Pelo amor de Deus. Versículo de número 11. Quer dizer, versículo de número 10. Diz tais palavras: e vós vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, você tem que revestir. Veja bem o que a palavra diz no versículo 10. Vestistes de novo, vestiste do novo, e vos vestiste do novo, que renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Revesti-vos da armadura de Deus. Essa é a palavra, igreja, no versículo 10, para você se revestir da palavra de Deus, para que você não venha perecer, para que você não venha morrer, para que você não venha ser enganado pelas maldição do diabo, pelas falsas profecias do diabo, pelas falsas palavras pregadas do diabo dentro das igrejas portas largas. Então a Bíblia diz que você deveis segundo a imagem de Cristo, daquilo que o criou, ou seja, para você se fortalecer no conhecimento daquele que vos criou. Qual é o conhecimento esse?
É a palavra de Cristo, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 11. Não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Versículo 12 diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, igreja, você tem que entender essa palavra. Você tem que ser revestido dessas maravilhas que está escrito aí no versículo 12. Que é santos, que é ser santo, que é ser amados, ou seja, amar o seu semelhante, primeiramente a Deus, depois o seu semelhante, você ser santo, livre do pecado e amar a Jesus Cristo e amar o seu próximo. E ter entranhas de misericórdia, perdoar o teu próximo, ter misericórdia do teu próximo. O teu próximo não tem o que comer, vai lá na sua casa, libera um sacolão, libera 1 quilo de arroz ou 2 quilos de arroz, libera 1 quilo de feijão, libera 1 quilo de farinha, libera 1 quilo de açúcar, libera um pão para aquela, libera lá uns 10 pãezinhos para aquela pessoa, 5 pãezinhos para aquela pessoa, para matar a fome do seu próximo, igreja. Porque Jesus disse: aquele que fazei a um desses pequeninos, fazei a mim. Estive fome, não me deste de comer, estive sede, não me deste de beber, estive preso, não foste me visitar. Então, essa palavra é o que está nesse versículo 12. Você ter misericórdia, ter amor, ter humildade, ter mansidão e longanimidade. Tem esses dons do Senhor Jesus Cristo. Ó, primeiro dom, santo. Segundo dom, amar. Terceiro, misericórdia. Quarto, benignidade. Quinto, humildade. Sexto, mansidão. E sétimo, longanimidade, que seria o amor. Das quais todos esses dons aí, de todas essas palavras maravilhosas e queridas da parte de Deus, o maior de todos aí, irmão, é o amor, que tem o poder de cumprir todas essas outras palavras aí. Amém? Pede a Deus para que venha fazer com que o amor de Deus venha completamente encher o seu coração, para que você também possa compartilhar esse amor de Deus para com o seu próximo e o seu semelhante que está precisando desse ato seu. Amém? Desse ato seu. No versículo 3 diz a seguinte palavra: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós também. Veja bem que a palavra nos diz que ela está se resumindo no versículo 12. E no versículo 3 está dizendo as mesmas palavras. Se você tem queixa contra alguém, perdoa o teu próximo.
para que Deus também vos perdoa você. Lembre-se bem dessa palavra para resumir o versículo 13. Se você tem queixa contra alguém, se você tem raiva ou ira de alguém, perdoa para Cristo perdoar você, para você entrar no céu. Essa é a palavra. Amém? Perdoa o seu próximo, independente do que ela fez com você. Perdoa. Sobretudo, isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nada mais é que você tem que se revestir do amor. Esse é o único vínculo da perfeição. O amor é a perfeição. O ódio e a ira simboliza o diabo, simboliza a imperfeição. Então não seja participante da imperfeição, que é o ódio, que é a ira, que é o pecado, a vaidade, as avareza. Então seja participante do amor de Deus, porque esse é o vínculo da perfeição. Versículo 15 diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agraciados. Entenda a palavra. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agraciados. Quando a Bíblia fala foste chamado em um corpo, Jesus aqui está referindo todo o povo de Deus, que é um só corpo, que é um só espírito, que é uma só fé, é uma só alma para Deus. A noiva de Cristo é toda a igreja de Jesus Cristo. Amém? Entenda essa palavra. Versículo de número 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hino, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, marido, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em todo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo só de aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo
que recebereis do Senhor galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois